As origens e causas dos seres humanos. Na cultura racional tem o longo histórico da origem da humanidade. Longo, porque são muitos os elementos que participaram, e participam da geração da humanidade. E o racional superior vai aos poucos apresentando e explicando cada um desses participantes, cada uma dessas origens. Tem a origem que são os habitantes do mundo racional fazendo uso da liberdade. Tem a parte da planície racional. Tem o projeto do racional superior. Tem o Sol. Tem a deformação e transformação da planície racional, nesse segundo mundo. Tem os habitantes do mundo racional que vieram acompanhando a deformação. Tem as 7 partes com suas partículas. E tem a natureza. Então são muitos os partícipes que deram causa ao ser humano. Por isso, precisava sim desse longo histórico, para que viéssemos saber e entender nossa origem, nossa situação, e onde vamos encontrar a nossa solução. Por isso, essas muitas informações, por isso, essa progressividade no histórico revelador da origem da humanidade, para que todos, em suas diferenças, possam ser atendidos, possam ser contemplados com esse saber racional. Para que assim, todos possamos chegar à mesma conclusão, de se conhecer, e saber como deixar de assim ser. Então tem a apresentação das origens da humanidade, que inicialmente, é apresentada a planície racional, e depois os racionais que lá viviam e que fizeram uso da liberdade, e entraram por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. E nisso foram chamados várias vezes a atenção, para não progredirem naquela parte que não estava pronta. Veio daí, o projeto do racional superior, para a geração de uma vida na deformação da planície racional, caso numa dessas vezes, de chamado de atenção, não obedecessem, como de fato ocorreu. Então, numa dessas vezes, não atenderam o chamado de atenção, e seguiram progredindo na parte que não estava pronta. E que por não estar pronta, essa parte desceu, e foi abrindo caminho, dando causa a esse imenso buraco cósmico, que é esse universo em que vivemos. Que nessa descida, aqueles racionais foram perdendo suas virtudes, e essas se reuniram, e deram causa ao primitivo Sol. E o Sol cada vez mais quente, esquentando a planície racional, a deformou, e a transformou em tudo que aqui há hoje. Que nessa transformação, juntamente com a extinção dos racionais sobre a deformação da planície racional, deu causa a uma nova forma de vida, a forma de vida projetada pelo racional superior. E aquela nova forma de vida, surgida da junção dos racionais com a planície racional, foi se desenvolvendo e evoluindo, e tomando outra forma de vida, e com o tempo, aquela vida se transformou para a forma de monstrinhos, vindo daí, desse processo que levou uma longa eternidade, a geração dos primeiros seres humanos. E esses seres humanos primitivos, evoluíram e vieram a tomar consciência de si mesmos e da vida, pelo alfabeto de astrologia. Que seguindo esse alfabeto, quando completaram seu tempo de vida material foram transformados para fora desse buraco cósmico, foram retornados ao seu estado original, de pureza na planície racional. E os racionais que estavam integrados a esses seres humanos nascidos da deformação da planície racional, nessa transformação, tomaram a forma corpórea do seu estado original, e também voltaram ao seu lugar de origem. Mas como veio depois, outro grupo de racionais acompanhando a deformação, com o tempo, estes passaram a dar causa a uma segunda humanidade. Mas de forma diferente da primeira, de forma conduzida por 2 poderes que se formaram durante o processo da deformação da planície racional, o elétrico e o magnético, a natureza. Essas 2 vidas, depois que amadureceram suas consciências, se uniram e passaram a reger a deformação, na geração e evolução dos seres humanos. Que naquela época, tudo já estava deformado nessas 7 partes. E dessas 7 partes, de suas partículas, com o calor, produziram fluidos, e esses fluidos reunidos, deram causa a um corpo fluídico, que deu causa a um micróbio. E a esse micróbio, foi unido pela natureza, um corpo de energia que veio acompanhando a deformação, e daí, se formou um micróbio racional. Foi assim que, por meio da natureza, novos seres humanos foram gerados. Porque esses racionais que vieram acompanhando a deformação, ficaram no espaço, e com isso, receberam essa missão, de participar da geração de seres humanos, por também terem desobedecido os chamados de atenção do racional superior. Que nisso ficaram ligados ao campo elétrico e magnético, submissos às ações da natureza na produção de novos seres humanos. Ficando esses racionais, como sendo os raciocínios dos seres humanos,
dessa segunda humanidade. Para que, com o tempo, encontrassem o terceiro ciclo da vida, e deixassem a forma humana, e tomassem a forma racional. E como racionais, tanto os seres humanos, como os seus raciocínios, possam sair desse buraco cósmico, e retornar aos seus lugares de origem. Salve!